O Jornal Gente, ontem a cidade de São Paulo sofreu. Foi um caos a volta para casa porque houve uma paralisação promovida pelo sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus. Ônibus pararam de circular pela cidade de São Paulo, estava chovendo, a população não tinha sido avisada, não houve o procedimento legal para a realização de uma greve, que é a assembleia, comunicação prévia, absolutamente nada. Eles simplesmente desligaram, recolheram os coletivos e paralisaram as atividades. Quem vai contar para a gente os motivos que estão por trás dessa paralisação, oportunista, canalha, é a repórter Maju Arruda Leite, que está acompanhando o assunto até agora de manhã. Tá tudo bem agora de manhã em São Paulo, Maju? Acho que é importante falar isso também. E faça um resumo aí do que aconteceu nos bastidores para quem está nos acompanhando entender o tamanho da encrenca que foi ontem a volta para casa em São Paulo. Bom dia. Tudo bom, Pedro? Bom dia a você, bom dia a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. E na tela do Band News TV, a circulação dos ônibus na manhã de hoje aqui em São Paulo está normalizada. Eu falo ao vivo direto da Avenida Paulista. Por aqui, cerca de 25 linhas passam todos os dias e a movimentação é intensa nos dois sentidos aqui da Avenida Paulista, nos corredores de ônibus. Situação diferente do que aconteceu ontem à tarde, por volta das 4, 5 horas, motoristas e cobradores recolheram os ônibus para as garagens. Então, muitos deles obrigaram os passageiros a descerem nos pontos para que esses ônibus fossem recolhidos para as garagens. E a informação, o motivo dessa paralisação, segundo a categoria, foi porque as empresas enviaram uma carta ao sindicato falando que iriam adiar o pagamento do 13º salário. 15 das 32 empresas aderiram a essa paralisação e, segundo a SP Trans, 3 milhões de passageiros foram afetados na tarde de ontem, na volta para casa, o que a gente sabe que fica um caos. A cidade, ainda mais em dia de chuva, como foi nessa terça-feira aqui na capital paulista. Logo após o início dessa greve, a Prefeitura de São Paulo anunciou que fez um boletim de ocorrência contra as empresas que participaram dessa paralisação sem aviso prévio, como determina a lei. Uma reunião foi marcada de emergência às 7h30 da noite na sede da Prefeitura de São Paulo, entre o prefeito e as empresas de ônibus e também os representantes dos sindicatos. E o que ficou decidido nessa reunião? Logo depois, a paralisação foi cancelada, os ônibus voltaram a circular por volta das 11 horas da noite. Foi acordado que as empresas vão pagar o 13º salário no dia 12, data prevista. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que caso alguma empresa não honre esse pagamento no dia 12, logo em seguida, no dia 13, essa empresa será notificada para o rompimento do contrato com a Prefeitura de São Paulo. A gente tem um trecho aqui da fala do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, logo após essa reunião entre as empresas e representantes do sindicato. Vamos ouvir. Lamentar demais. Demais. A gente sofre com isso, né? A gente fica muito triste, magoado com o sofrimento da população que depende do transporte ter acontecido isso. Que sirva de lição para que a gente possa sempre ter, em primeiro lugar, o usuário, aquela pessoa que usa o transporte coletivo. Essa pessoa, ela não pode ser prejudicada com paralisações, a gente sempre tem que sentar, dialogar. Nós estamos sempre muito abertos para dialogar. A prefeitura, ela não tem influência sobre essa relação patronal e funcionário, isso é uma relação entre eles, mas, tendo em vista essa gravidade, eu nem transferi essa situação para os meus secretários. Eu falei, não, eu quero que venham na minha sala para a gente sentar, dialogar e resolver, e que mais do que resolver, de que sirva como exemplo para que a gente não repita mais isso. Ao todo, essa greve ontem durou cerca de 6 horas, atrapalhou a rotina, a volta das pessoas para casa, mas a informação mais importante é que tudo opera normalmente nesta quarta-feira aqui na cidade de São Paulo. Volto com vocês. Agora, isso não pode ficar por isso mesmo. A prefeitura tem que ir até as últimas consequências, responsabilizar quem deixou milhões de usuários sem transporte público na volta para casa ontem. O problema foi resolvido, os ônibus voltaram. O 13º, né? Que foi uma fake news essa história de 13º. Tem que ser pago até dia 12. Ontem foi dia 9.
Então, vamos esperar até dia 12. Se não pagar dia 12, beleza. Vamos convocar uma assembleia, vamos ver se vamos fazer greve, vamos entender o problema. A prefeitura está dizendo que vai pagar para as empresas que têm que repassar o dinheiro até o dia 12. Então, até sexta-feira, o dinheiro vai estar na conta dos motoristas e dos cobradores de ônibus, segundo o governo municipal. Agora, não pode ficar barato, porque senão, daqui a pouco acontece de novo. A gente vive essas paralisações porque sempre deixamos para trás. O primeiro item da negociação é, olha, o que passou fica para trás, vamos pensar no futuro. Talvez, se a gente pensar diferente e punir os responsáveis por esse transtorno, esse caos ontem, na volta para casa, com chuva, criança, gente que foi trabalhar e não sabia que não ia conseguir voltar para casa, aí nós podemos ter um outro tipo de postura daqui para frente. Pois é, eu acho que essa coisa deveria merecer mesmo, como diz o Pedro, uma punição exemplar, né? Tem que identificar os pelegos desse movimento sindical responsáveis pela decisão. É um agente ordinário, criminosos, que não está nem Cláudio. aí. Criminosos, não estão nem aí para o bem-estar da população, né? Simplesmente suspendem o serviço, deixam as pessoas na chuva, ao desabrigo, sem prévio aviso de nada, e isso em claro confronto com o que prevê a legislação. Se a gente não tivesse o Ministério Público do Trabalho tão envolvido em seu ativismo político-ideológico, ligado na verdade, esse MPT é ligado a esse tipo de gente, né? Se a gente tivesse um Ministério Público que, de fato, representasse os interesses da sociedade, já teria aberto o procedimento para apurar responsabilidades desse crime. O que se fez contra os paulistanos ontem foi um crime que precisa ser punido de maneira exemplar, com cadeia, para esses sindicalistas vagabundos que impuseram isso à população de São Paulo. E muitos ouvintes da Rádio Bandeirantes contaram que, no desespero, necessidade de ir para casa, vou tentar chamar um transporte por aplicativo. Todo mundo fazendo a mesma coisa. O que aconteceu? Corrida de 10, 15, 20 reais num dia normal, bateu 100 reais ontem. Quem é que pode pagar isso? 9h07, nós vamos agora a Nova York. Eduardo Barão falando